Boa tarde, muito boa tarde a todos. Eu dei uma parada nos vídeos, mas hoje eu resolvi voltar com vocês e nós vamos falar sobre uma enfermidade, é a maior enfermidade que existe, mas tem cura, viu? E ela não é uma enfermidade física, é uma enfermidade espiritual. E o nome dessa enfermidade é pecado, viu? O pecado na nossa alma, no nosso espírito, é como se fosse a lepra física. Então, e pecado é desobediência. É simples, é desobediência. Então, agora nós vamos falar o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que há um antídoto contra o pecado. E que o destino de quem crê nessa boa notícia é a vida eterna. Então, existem pessoas que acham que a vida é só aqui, morreu, acabou, sabe? Isso é um engano que agrada ao inimigo de Deus. Quando ele foi expulso do céu, levou consigo 1/3 dos anjos. Não satisfeito, ele sempre tentou desviar os que creem nessa boa notícia. Ele tenta, porque ele não conseguiu destruir Jesus. Ele tentou, mas ele não conseguiu, então ele quer destruir os seguidores de Jesus Cristo, os discípulos, né? Então, nós sabemos que existe o mal e existe o bem. Agora, entre Deus e Satanás, gente, quando eu conheci o Evangelho, eu não gostava de falar essa palavra, Satanás, sabe? E aí, mas a palavra Satanás significa adversário, é o inimigo de Deus. Então, não existe uma guerra entre Deus e Satanás, uma guerra de igual para igual, não. Sabe, Deus é o Todo-Poderoso, é o vencedor dessa história, sabe? Ele é vencedor e os que se entregam a Jesus também são vencedores. Nós escaparemos da destruição, sabe? Porque aquele que recebeu Jesus é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não seremos julgados, não. A gente vai passar com Jesus para receber galardão de acordo com o que fizemos aqui na terra. Seremos galardoados, premiados. Olha, atualmente eu acho que tem mais tempo, mas atualmente está mais incisivo isso. Estão querendo banalizar o Evangelho de Jesus, a boa notícia de salvação. Então, pecado é pecado, mas as pessoas estão trocando essa palavra por trauma. Quando alguém tem um problema de conduta, de desvio de conduta, as pessoas falam assim: coitadinho, ele é traumatizado. Mas não tem trauma que não possa ser tratado,
curado pelo poder de Deus. Não tem. Então, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é tão simples que é crer. No Velho Testamento, as pessoas, para se aproximar de Deus, faziam sacrifício de animais, não é? E era muito difícil. Mas depois que Jesus veio, meu Deus, basta crer. Não é que depois que a gente é transportado das trevas para a luz, que a gente não tem problema, não, a gente tem, viu? A gente também pode falhar, não é? Não de maneira proposital. Assim, eu vou fazer isso aqui, depois eu peço perdão, não existe isso não, viu? Então, eu queria dizer a vocês também que existem pecadores salvos e pecadores perdidos. Os salvos são aqueles que entregaram a vida para Jesus, creram no sacrifício dele na cruz. Você não precisou fazer nada. Você nem merece, nem eu. Nós não merecemos. É graça pura. É um favor imerecido. Não merecemos. Mas Deus, na sua bondade infinita, nos concede esse privilégio, né? E a salvação, ela é automática. Quando você crê em Jesus, às vezes alguém prega para você, ou você está lendo a Bíblia, que você não conhece ainda, mas você está buscando, você está lendo a Bíblia e um versículo salta aos seus olhos. E você se rende, não é? Então, é automática a salvação. Agora, a santificação é um processo. A Bíblia diz que a gente vai crescendo de glória em glória, sabe? Até ser dia perfeito. Gente, e outra coisa, João 3,16 é o versículo que todo cristão sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, Deus amou o mundo, não é o mundo, o sistema do mundo, não. São as pessoas. Porque Ele criou, Ele amou essa criação. O homem caiu, mas Ele preparou uma maneira de resgatar esse homem caído, que é a vinda de Jesus. Jesus desceu toda a sua glória lá no céu. Outra palavra também que a gente hoje quase não vê, ouve, quando eu era criança eu ouvia muito, e na adolescência, é céu. O povo acha que céu é conto da carochinha. Eles zombam de quem crê que existe o céu. E de quem crê que existe o inferno também, não é? E eu até ouvi outro dia alguém dizer assim, é melhor você ouvir falar do inferno do que você ir para lá. Então, Jesus falou muito sobre o inferno. No Novo Testamento você encontra, porque Ele quer livrar-nos disso, né? Jesus é o nosso GPS. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho, é Jesus. E Ele não precisa de mais ninguém para assessorá-lo, né? A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três, mas a essência é a mesma. Então, Jesus disse isso, né? Que ninguém vem ao Pai. Ele falou, vem. Ele não falou, vai. Ele falou, ninguém vem. Porque Ele faz parte da Trindade. Ele estava aqui
no corpo de homem, mas ele é Deus homem. E como nosso GPS, se seguirmos as suas instruções, chegaremos ao destino prometido, a eternidade em glória. Gente, isso só quem tem essa experiência de novo nascimento, né? Porque a gente nasce da carne, do pai e da mãe. Mas quem tem a experiência de um novo nascimento no Espírito, meu Deus, só quem passou por isso sabe a maravilha que é. E você pode buscar. Você pode buscar, Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti, porque eu não sei o que eu faço com ela. Mas Ele sabe. E Ele vai transportar você das trevas para a luz. Uma boa tarde e no próximo vídeo a gente vai falar sobre mais alguma coisa em relação a Deus. Até breve.